O sentimento de não merecimento, de indignidade, ele é presente na maioria das pessoas e elas sequer percebem, mas diante de oportunidades de um bom relacionamento afetivo, diante de oportunidades de negócio, diante de oportunidades de ter uma renda diferente, diante de situações distintas da vida, essas vergonhas e culpas podem vir à tona e te impedir de avançar, te impedir de conquistar as coisas que você deseja. Nesse vídeo quero discorrer um pouco sobre situações como essa para você começar a reconhecer isso dentro do corpo e saber o que fazer quando isso surgir. A primeira coisa a se entender sobre o sentimento de merecimento, de se sentir digno ou indigno de qualquer coisa na sua vida, é a sua relação com o seu amor próprio. E aonde isso tudo começa dentro de si, como que traumas antigos, como que histórias de infância, como que coisas que você escutou não apenas como crítica, mas também de padrões de comportamento que você viu e o que te fez pensar sobre o que é adequado para você, o que é possível ser construído, o que não é adequado, o que não é possível. E tudo isso é passado transgeracionalmente, vai te dizer, inclusive, sobre a sua capacidade de amar a si mesmo e de usufruir dos prazeres que a vida está proporcionando para você. E saiba que não existe necessariamente uma lógica para isso. Você pode ter nascido num lar muito desafiador ou num lar muito abastado, e em ambos os casos você pode ter desafios profundos de reconhecer a si mesmo, de ter autoestima, de ter amor próprio e sentir-se merecedor, sentir-se digno de viver a vida dos seus sonhos, de viver a vida com os confortos e realizações que você deseja. A autora e pesquisadora Brené Brown vai falar muito sobre vulnerabilidade, vai falar muito sobre coragem, mas nos seus livros ela também vai abordar os sentimentos de culpa e de vergonha como sentimentos que nos impedem, então, de nos colocarmos numa condição de coragem, nos impedem de nos colocarmos numa condição de vulnerabilidade e como eles estão diretamente relacionados com a nossa autoestima e sentimento de que somos dignos de receber amor, afeto, dinheiro, riquezas, oportunidades, convites, que seja. Existem diversos outros autores, como Joe Dispenza, Louise Hay, T. Harv Eker, entre outros, que também vão fazer essa correlação entre o sucesso que você está construindo na sua vida, a prosperidade que você está obtendo, não apenas financeira, mas as realizações e o seu sentimento de ser digno de ancorar isso na sua vida. Eu quero que você comente aqui embaixo e me diga se você já viveu a seguinte situação, de você imaginar, envisionar um trabalho que você queria ter, um negócio que você queria construir, um relacionamento, né, com todas as qualidades, né, que você estava interessado em alguém, alguma coisa dessa aparecer na sua vida, ou então até uma casa que você queria morar. E, magicamente, né, de maneiras misteriosas, a vida te colocar em situações onde isso estava acessível. Tanto essa oportunidade de negócio, como essa oportunidade de emprego, como essa pessoa inesperada apareceu na sua vida e você se encantou, e dentro de você alguma coisa mexeu e te deixou profundamente desconfortável, com uma sensação de que, será que você é bom bastante para isso? Será que de fato é o momento, é oportuno, agora, nesse instante? E a sua mente começa a criar um monte de ideias sabotadoras para você não alcançar, não realizar, não consumar essa situação, seja ela um relacionamento, um negócio, o que quer que seja. É uma sensação corporal muito parecida com o medo de falar em público, por exemplo, de você ser indicado, ser nomeado, receber um convite para ir ser o porta-voz de alguma coisa, ou ir lá na frente, ou ir numa live, alguma coisa, falar publicamente, e você fica todo mexido, cheio de ansiedades por dentro, como se você fosse errar, como se você não fosse fazer uma coisa certa, como se aquilo ali não fosse para você fazer. Nessas situações tem uma frase que passa pela cabeça que ela nos assombra em distintos lugares, que é: quem sou eu para... pontinho, pontinho, pontinho. Quem sou eu para morar nesse lugar? Quem sou eu para ganhar esse tanto de dinheiro? Quem sou eu para ter um relacionamento com uma pessoa como essa? Quem sou eu para essa pessoa se sentir atraída por mim? Esse questionamento do quem sou eu para, ele é terrível e ele é o sintoma de que tem alguma coisa a ser observada aí sobre o seu merecimento, culpa, vergonha e abertura ao prazer. Veja só, esses três sentimentos que eu vou falar agora, vergonha, culpa e prazer, acontecem no mesmo eixo do corpo, que é o abdômen, aqui da região do diafragma para baixo, até a nossa pelve. Essa parte do corpo aqui que se prende, que se aperta, que se enrola quando a gente está diante de situações que nos estimulam a exposição, que pode então nos causar vergonha, ou então nos estimulam ao prazer. Quando você vai subir num palco e você sente aquele frio na barriga, é uma sensação corporal similar a se alguém estivesse passando uma peninha na tua barriga, não é verdade?
e o quanto você consegue sentir a vontade, em deleite de observar essa sensação, porque toda sensação tem um espectro de conforto e desconforto, prazer e dor, toda sensação está dentro desse espectro. Como você pode olhar para essa sensação e, na verdade, sentir ela ser prazerosa do que sentir ela ser angustiante. Esse é um dos pilares fundamentais do meu trabalho com corpo e respiração, que é ensinar como a gente pode reconhecer essas respostas inconscientes do corpo, porque tudo que acontece no seu corpo você só está sentindo, você não pensou para sentir, então alguma coisa responde a um estímulo. Isso é somente inconsciente funcionando. Como você pode começar a ganhar consciência sobre essas sensações e aprender a se soltar sobre elas, dar vazão para essa energia fluir pelo seu corpo. Isso abre espaços de compreensão e abertura para o prazer que a vida tem a lhe proporcionar, que é muito profundo. Veja, a ideia de não merecimento pode ser desenvolvida na nossa psique de distintas formas, diante de julgamentos de pessoas que são importantes para nós e do que essas pessoas esperam de nós e o que você está fazendo para atender as expectativas do outro, seja dos seus amigos, seja da sua família, ou quanto você se limita para não ofender, para não ultrapassar as barreiras que o outro colocou para ele e que você pensa que ele colocou para você também. Por vezes ele colocou também, em forma de palavra, falando o que é adequado para você e o que não é adequado para você. Isso pode sim estar muito presente dentro da educação parental, mas não é exclusivo a isso. Você pode ver esse tipo de cerceamento de si mesmo diante de um relacionamento amoroso, de um casamento de longo prazo, onde já se perde um pouco de borda sobre quem sou eu, quem é o outro, e nós somos uma única coisa, mas quem é que dita as regras de até onde nós podemos ir? Isso pode ser limitado diante dos círculos sociais que você faz parte, e quando você tomba para fora ou tomba para cima desse círculo social, como é que isso gera um grau de estranheza, ou um grau de julgamento, de crítica, e ali isso vai te gerando uma culpa, uma vergonha de você estar buscando, se interessando por coisas novas, e aí você vai, diminuindo o seu sentimento de autoestima, de merecimento, para poder então buscar essas novas coisas, porque para você é mais importante o afeto do que o teu sucesso. E uma outra forma de como esse sentimento de indignidade pode crescer dentro de você é diante da sua própria incoerência, o desalinhamento entre o que você acredita, o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Quando isso aqui não está fora do eixo, ou seja, você pensa uma coisa, mas fala outra, fala uma coisa, mas faz outra, isso tudo gera um desalinhamento dentro de você, que está lá também na base estrutural do seu corpo, na base da sua coluna, nas regiões mais inferiores do seu corpo, ali da sua pelve para cima, aonde você começa a sentir muito desconforto. E isso impede que a sua energia vital possa ascender até o seu coração, que é onde está então o seu amor próprio. Tem muitas pessoas que vivem com uma síndrome de impostor por isso, porque tem seus graus de incoerência e colocam uma pressão por perfeição em si mesmas que é ilusória, porque ignoram a sua natureza humana, ou ignoram a sua própria história, ignoram tudo aquilo que já construiu, toda a trajetória que já fez até aqui. Por ser incapaz de olhar para si mesmo como ser humano, que é falho, que ainda assim é digno de amor e digno de afeto, e é digno, ou de ser incapaz de reconhecer a própria trajetória e todos os percalços, todas as situações que essa pessoa já viveu, já passou, para ela estar na situação que ela está hoje, faz com que ela não consiga se dar amor. Ela não consegue ver quem ela é. Ela não consegue ver a própria história. Talvez isso possa ter acontecido contigo já em algum momento. Comigo já aconteceu. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. Tudo isso são ilusões da sua própria mente. É você que cria essas narrativas, que cria histórias sobre o que é adequado para você e o que não é adequado, o que você merece e o que você não merece, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tudo isso são histórias que você conta dentro da sua própria mente. E da mesma forma que ao longo da vida você contou histórias que te cerceiam, que te limitam dentro de um personagem, dentro de uma narrativa que para você se torna um confortável ou desconfortável, da mesma forma como você fez isso, você também tem o poder de criar novas histórias, de expandir essa narrativa e expandir esse coração, expandir esse potencial sobre o que dá para fazer nessa vida aqui. O que é possível de ser vivido num paraíso como essa terra, cheia de tantas oportunidades e com tamanha abundância que você está exposto todo santo dia. Porque a vida ela é abundante, a vida ela é cheia de possibilidades. Abundância não é acumular bens materiais, acumular riqueza. Abundância é ter acesso.
Abundância é ter acesso aos recursos que você precisa para construir e desempenhar os papéis que você precisa. Abundância é ter o que se precisa na hora que se precisa. E isso a gente tem o tempo todo. Eu gosto de falar que é como tá com fome e estica a mão, tem fruta no pé. Tá sempre com alguma fruta no pé ao teu redor. Você só às vezes não está conseguindo enxergar. A vida é muito próspera, é muito abundante. E a coisa mais especial que você já recebeu dela ao longo de toda a sua história é a oportunidade de estar aqui, vivendo essa história. E para você fazer isso, você tem algumas coisas que estão abundantemente acontecendo com você sem que você sequer precise pensar sobre isso. Por exemplo, quando você respira, tem uma coisa que te nutre, que entra no seu corpo, preenche o teu corpo, sabe? Te dá vida. Quando o teu coração bate, você não precisa pensar sobre isso, está automaticamente acontecendo. Vários mecanismos estão acontecendo dentro de você nesse instante que permitem você estar aqui vivendo, né, e aproveitando essa realidade. Tendo a oportunidade de tomar ingerência, de criar e tomar decisões, mover objetos de lugares, fazer relacionamentos sim ou não. Tudo isso é importante ser capaz de ver Deus em todas essas coisas, de ver o amor divino presente em todas essas circunstâncias que fazem a sua existência acontecer, para você reconhecer o quão amado tu é, o quão divino é você estar aqui e o quão sagrada é a tua vida. Quanto mais você conseguir olhar para dentro e falar assim, cara, diante dos mistérios da galáxia, toda a existência dos planetas, o desenvolvimento do cosmos, e o acaso que fez meus pais se cruzarem e eu nascer e estar aqui. Como assim eu não vou dar amor para isso? A existência humana, a tua vida existir, é muito misteriosa, é muito indecifrável. Aproveite, observe isso como uma dádiva que lhe foi dada. Esse é o tamanho do amor que lhe foi depositado e que já está aí dentro de você, dentro do seu peito. O não merecimento, a não dignidade não faz sentido. Diante de situações que você sentir a vergonha, a culpa bater, fala assim, ó, olha para essas situações e fala assim, uma série de acasos aconteceu para eu estar aqui, e eu sempre estou onde era para eu estar. Deus não erra. A equação da vida não está errada. Se a equação da vida acertou a distância certa entre o Sol e a Lua e a Terra, se acertou a espessura correta da camada de ozônio, como é que não vai acertar eu aparecer aqui nesse instante para poder falar com essa pessoa? Ou então essa oportunidade chegar até mim? Ou então essa pessoa que tem as características que eu admiro se interessar por mim? Como é que assim, essa coisa não está encaixada? Aonde que dentro de mim faz eu sentir que eu não sou digno disso? Não faz o menor sentido. Se está acontecendo alguma coisa com você, abra-se, respire profundo, preencha todo o seu corpo e relaxe o seu corpo, relaxe todo esse lugar da vergonha. Observe essas sensações, esses tremores no seu corpo com a curiosidade que ele te permite para se abrir para camadas mais profundas de prazer. De fato, como se Deus estivesse fazendo uma cosquinha assim, ó, dentro de você, dentro do seu corpo, e você tá assim, nossa, o que isso aqui vai me causar? Qual que é a próxima coisa que vai acontecer? E você se abre, se expande para esse prazer da vida. Isso vai te revelar tamanhos, camadas dentro de si que você nem sabia que tinha. E vai te abrir para possibilidades de existência, que é um eco dessa abertura interna. A sua vida vai mudando de uma maneira exponencial conforme você se abre internamente, que você sequer era capaz de conceber. Muitas vezes vai dar medo viver dessa forma, mas é justamente diante do medo que a gente entrega a nossa coragem e a nossa vulnerabilidade. É diante do medo que a gente tem a oportunidade de abrir ainda mais o nosso ser e florescer esse oculto que está aqui dentro, que revela qual que é a sua natureza, revela quem que você é de verdade. E como eu falei, eu acredito que Deus está lá em cima, ou aqui ao lado, em todas as partes, todos os lados, só olhando e falando assim, e aí, o que vai sair daí de dentro agora? Me mostra, estou curioso, eu quero ver qual que vai ser nos próximos capítulos. Porque a sua vida é muito interessante, assim como a minha é, e a de todos nós é. E a existência ao nosso redor está tão curiosa quanto nós, de ver como é que se desenrola esse indivíduo quando todas as circunstâncias propícias são apresentadas para ele. Será que ele mantém a integridade? Será que ele mantém a ética? Será que ele se corrompe? Será que ele mantém a coerência? Será que ele continua se amando? Será que ele se ama menos? Vamos ver. E Deus vai então proporcionando situações, sabe? É isso. E para sempre, pro resto da sua vida, é andar numa atenção. Não vou falar que é uma corda bamba de negatividade e positividade, porque todos nós temos lados luz e sombra dentro de nós, mas numa atenção, num orar e vigiar, numa vigília sobre a nossa conduta, sobre a nossa conexão com esse sagrado que está dentro da gente.
quanto mais a gente dedica tempo para se conectar com isso que está dentro da gente e se permite ser orientado por esse pulsar do coração, pela vontade genuína, pela ausência de medo, pela coragem de se vulnerabilizar, pela coragem de falar eu te amo primeiro, pela coragem de se arriscar, de se expor primeiro, mais a vida frutifica ao seu redor, mais a vida devolve para você esse ouro que você está colocando na vida. Na hora que você abre o teu peito, na hora que você abre o teu coração, a tua essência está sendo derramada pelas suas palavras, pelos seus atos, está sendo distribuída ao seu redor. E é exatamente isso que você vai colher de volta, sabe? O mesmo grau de afeto, amor, generosidade, que esse espelho, que é essa matrix, que é essa maia, essa ilusão que a gente vive, tem para nos oferecer. Então, cuide do seu espaço interior, observe o que acontece dentro de si e não se sinta acuado por vozinhas de críticas ou de crenças que podem ter sido semeadas dentro de você ao longo da vida, que vão querer falar para você o que você pode, o que você não pode, até onde dá para ir, o que não dá para ir. Tudo é possível. Está dentro do seu coração o que é o caminho verdadeiro. Não se iluda com o caminho dos outros, não busque se comparar, não busque o que o outro teve, busque o que é seu, o que é para você. E isso você vai encontrar dentro de si. A medicina que eu aplico para isso? Silêncio e observação da sua respiração. Eu vou deixar 2 sugestões para você aqui. Uma, de você assistir os vídeos sobre energia sexual que eu vou colocar aqui embaixo, que vão te trazer mais informação sobre o que é essa energia vital mexendo dentro de mim, o que é essa vida, a qual eu sou apenas um receptáculo, está querendo e está mexendo comigo, me apontando para lugares e situações. Como é que eu dou mais vazão para isso? Pois bem, isso é a tua energia sexual e a tua energia vital. Então eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo para você assistir e também para você fazer, lá no meu curso gratuito de técnicas respiratórias, fazer a prática de liberação emocional. Faz aquele exercício, vai precisar apenas de um espaço que você não seja perturbado durante ali uns 45 minutos, que você possa fazer todo o exercício respiratório e no final escrever e veja o que vai acontecer contigo. Eu estou me organizando aqui, começando a pensar de fazer um evento especificamente sobre energia sexual e merecimento e culpa, prazer, tudo isso, porque é a base de tudo. É a nossa dificuldade de lidar com o prazer de viver, com a oportunidade que é esse deleite da vida, né, de receber tamanho prazer de Deus, da vida, no nosso corpo, que faz a gente ter tantos comportamentos esquisitos, tantos comportamentos mesquinhos, egoístas, entre tantos outros. Então eu estou pensando em fazer um evento sobre isso, comenta aqui embaixo se isso te interessa, e faça esses exercícios, assista esses vídeos aí, que isso vai te ajudar a abrir, descamar mais ainda essa cebola aí, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e me diz aí o que você achou. Manda para alguém que possa se interessar também. Um abraço.